Falando em mulher, hoje eu estou aqui com uma grande profissional, que é a nossa querida Nayane. Como hoje é o Dia Mundial do Rim, a nefrologista Nayane Piauilino hoje está com a gente para conversar sobre um alerta importantíssimo, principalmente para as nossas mulheres. Quando a gente fala com a mulher, a gente fala com o homem também. Todo mundo é para cuidar. Se é o Dia Mundial do Rim, vai especialmente para o seu filho, para você, esposa, para o maridão, para a família inteira, para a vovó, para o vovô, para o titio, para todo mundo. O ser humano tem que cuidar do seu rim. E, desde já, eu já desejo um feliz Dia Internacional da Mulher, que para mim é o mês inteiro, doutora. Não é? Obrigada para você também e para todas que estão em casa. Doutora, falar do Dia Mundial do Rim se faz necessário todos os dias, mas hoje em especial um alerta muito maior, né? Isso, o Dia Mundial do Rim foi estabelecido pela Sociedade Internacional de Nefrologia e todos os anos, na segunda quinta-feira do mês de março, a gente faz essa campanha mundial de conscientização, de falar um pouco mais, que como você disse, é importante cuidar dos rins todos os dias no ano inteiro. Mas tem esse dia especial para a gente poder falar mais sobre a doença renal crônica, falar sobre a creatinina, falar sobre a importância de dosar ela no sangue, fazer o sumário de urina e ter aquele alerta, porque 10% da população, Vanusa e o pessoal que está em casa, 10% da população é acometida pela doença renal crônica, então é um número importante e essa doença precisa ser falada, precisa ter conscientização da população para que a gente não chegue ao ponto da insuficiência renal crônica no estágio já bem avançado, necessitando de hemodiálise ou diálise peritoneal. Doutora, falar de rins, principalmente hoje, diante de tantas pessoas que a gente sabe que nos últimos tempos têm relatado problemas de rins, é muito importante, porque assim, com o passar do tempo, o que a gente tem percebido? Alimentação, chegando novos produtos no mercado, muitos produtos de uma certa forma com muito sódio. A gente tem percebido que várias pessoas têm utilizado produtos de uma forma exagerada e têm tirado outros alimentos, outros nutrientes da alimentação. E com essa história, vamos cuidar do corpo, vamos emagrecer, vamos poder transformar a nossa vida numa vida melhor. A gente entende que muita gente fala. Eu sou uma pessoa que falo muito e muitas vezes não faço. Eu acho que a gente tem que colocar a mão da gente, a palmatória, porque eu sou uma comunicadora. Então fica muito chato você chegar e dizer, eu faço tudo direitinho. Aí de repente, da noite para o dia, eu posso ter um problema. E as pessoas, poxa, mas ela não fazia tudo direitinho? Então eu acho que a gente tem que ser realista, a gente não pode ser hipócrita e a gente sabe que é complicado seguir à risca, mas precisamos. Então, hoje eu venho chamando a sua atenção e puxando essa responsabilidade para mim, como ser humano, todos os dias, para dizer, nós erramos quando falamos e não cumprimos. Não bebemos água como deveríamos beber, não comemos alimentos que deveríamos comer e muitas vezes exageramos em alimentos que podem sim trazer problemas para os nossos rins. E aí eu queria que você me falasse a respeito dessa questão. O que tem, já que hoje é o Dia Mundial do Rim, acontecido com as pessoas que elas nos últimos tempos estão sofrendo tanto com problemas de rins? Esse é um primeiro chegar para que a gente possa explicar para quem está em casa, para mim e para todo mundo. Tá. Então, a doença renal, ela vem aumentando no seu diagnóstico, na sua prevalência, devido ao contexto como um todo de como as pessoas estão vivendo. A obesidade vem aumentando, às custas de uma vida de sedentarismo, às custas de uma alimentação rica em fast food. Então, o controle da pressão fica mais difícil, o dormir de forma inadequada, diabetes vem aumentando. E essas duas doenças, hipertensão e diabetes, são as duas doenças que no mundo inteiro são as maiores causadoras de doença renal crônica. No nosso país, no Brasil, hipertensão é a primeira causa e diabetes a segunda causa. Então, as pessoas, para atingir uma melhor saúde renal, é necessário que a gente tenha uma vida com melhor qualidade. Então, tirar 30 minutos do seu dia para uma atividade física, 30 minutos se colocando em primeiro lugar, não é muita coisa. Pensa no dia de 24 horas, você tirar 30 minutos para sua atividade física, esses 30 minutos 5 vezes na semana, que essa é a dose recomendada, dose que eu digo assim, a frequência recomendada de 150 minutos de atividade física semanal. Na hora que você vai ao supermercado, olha aquelas frutas, olha as verduras, tenta inserir. Mudança de hábito não é algo que ocorra de uma forma rápida e de uma forma que eu possa falar
para ser duradouro, tem que ser aos poucos. Eu não posso fazer uma mudança de hábito brusca. Para que ela seja duradoura, eu preciso ir buscando pequenos hábitos diariamente. Então, coloca uma fruta toda manhã, faz aquele policiamento, depois coloca mais uma fruta todo dia à tarde. Ao trabalho, leva a garrafinha de água, não precisa tomar a garrafinha toda de uma vez, mas vários goles de água durante a manhã, vários goles de água durante a tarde. Ao longo do dia, você vai fazer a ingesta adequada. E pequenas mudanças, de forma constante, a gente atinge a saúde renal. Muito bom. Aí vamos falando para quem está em casa. A infecção urinária, de uma certa forma, ela pode sim atingir os rins? Pode. A infecção urinária, ela é definida como uma infecção por qualquer micro-organismo que atinja o trato urinário. De forma mais frequente, 80% das infecções urinárias, elas são causadas por uma bactéria chamada Escherichia coli, que habita de forma natural o nosso trato gastrointestinal, ali a região retal. As mulheres são mais acometidas pela sua natureza de ter a uretra, o canal ali que liga a bexiga ao meio externo, mais curto e mais próximo da região retal. A infecção urinária, a gente pode classificar ela de dois tipos. Infecção urinária baixa, que é quando aquele micro-organismo está acometendo ali só a região da bexiga, e a gente chama de cistite. E a infecção urinária alta, que é quando a bactéria consegue atingir até os rins, e aí a gente define como pielonefrite. A cistite, ela não tem o poder de causar alteração da função renal. Mas a pielonefrite, que é quando a bactéria atinge os rins, essa sim pode fazer danos renais, cicatrizes renais e alteração da função renal. Qual é o papel dos rins e suas funções, para que a gente possa entender mais e saber por que tudo isso acontece? Tá. O rim, a gente gosta de falar que é o grande equilibrista do corpo. Ele é o responsável por manter o equilíbrio interno de água e sais. Então, o rim, ele vai absorver ou eliminar de acordo com a necessidade do nosso organismo, além da produção de alguns hormônios, como eritropoetina e vitamina D. Mas ele é o grande equilibrista, ele que faz esse manejo da água e os sais do nosso corpo. A gente observa que muitas pessoas sofrem e dizem, eu tenho um problema renal crônico. Mas isso, quando começa buscar a pessoa de uma certa forma, ela indo várias vezes, pode realmente se tornar crônica, ou ela pode sofrer com esses problemas de infecção urinária e com o tempo ela perceber que não é crônica, que ela tem como cuidar. Tem alguns métodos? Tá. A definição de doença renal crônica é qualquer alteração anatômica, histológica, ou seja, na biópsia renal, ou disfunção renal que tem uma duração maior do que 3 meses. Essa definição temporal é importante porque antes de 3 meses a gente pode estar diante de uma injúria renal aguda e não necessariamente de uma doença renal crônica. Hoje, como eu falei anteriormente, as principais causas de doença renal crônica são hipertensão e diabetes. As infecções urinárias de repetição, que são aquelas que ocorrem 2 episódios em 6 meses ou 3 episódios em 1 ano, elas não são ali no topo de lista para a doença renal crônica. Mas se a pessoa ficar fazendo pielonefrites de repetição, elas podem desenvolver cicatrizes renais e isso levar à doença renal crônica. Às vezes as pessoas querem ficar com aquele corpo belo, estar bem visualmente para os olhos dos outros. A gente percebe que o ser humano tem essa necessidade. É impressionante. Poucas pessoas conseguem olhar no espelho e dizer que estão felizes com o seu corpo, ou muitas dizem, eu queria ser mais gordinha, eu queria ter um pouquinho mais de corpo, eu queria ter menos corpo. E acabam buscando algo a mais. Por exemplo, ir só para a academia, uma boa parte das mulheres são muito preocupadas em querer de imediato esse resultado. E acabam buscando. Eu queria que você pudesse alertar aquelas mulheres que hoje querem ir para a academia e com menos de 3 meses já querem ter o corpão. E às vezes buscam determinados produtos que vão atingir diretamente o rim. Isso acontece, não acontece? Isso acontece. Tem muitas drogas que são nefrotóxicas, né, que fazem lesão renal. E por isso que é muito importante a orientação de um profissional. Seja ele o médico, o nutricionista, o educador físico. Então é importante
de que aquela pessoa que está buscando a mudança do hábito de vida, que está buscando a melhora do seu corpo, que ela esteja assessorada por profissionais, para que ela não faça uso de forma irresponsável de medicações que possam fazer mal aos rins, que possa fazer uma dieta que possa fazer mal aos rins. Então é importante o educador físico, o nutricionista, um médico, esse acompanhamento multiprofissional. Nós vamos continuar falando de chás, principalmente o que tem sido muito falado, né? O diurético, a gente tem tocado muito nesse assunto e é algo que não sai da mente das mulheres ainda. Essa preocupação do desinchaço, né? De querer colocar líquidos para fora. Qual é o alerta para essa mulher que está assistindo o nosso programa agora quando o assunto é rins? Tá. Uma das principais causas de inchaço, dessa retenção hídrica, pode ser a ingesta excessiva de sal. E o sal não necessariamente é só o pozinho branco lá da cozinha. 80% da nossa dieta, o sal vem de produtos industrializados. E apenas 10% é do NaCl, o pozinho branco ali da cozinha. Então, atenção para os alimentos industrializados. Eu costumo dizer, descasque mais e desempacote menos. Então, coma mais frutas, legumes e verduras que têm uma quantidade bem inferior de sódio e são ricas em potássio, que é bom para o controle da pressão. E tente consumir menos alimentos industrializados, porque eles estão ricos em sódio e essa dieta rica em sódio pode fazer essa retenção hídrica. E muito cuidado com os chás de uso de forma indiscriminada, sem orientação, como eu disse, de um médico, de um nutricionista, porque às vezes pode fazer não só lesão renal, mas lesão hepática, do fígado também. Quando você fala do sódio, a gente também tem que ter um alerta com outros tipos de alimentos que contêm muito açúcar? Os açúcares são importantes que a gente faça o consumo de forma moderada, porque a ingesta excessiva, ela vai causar um ganho de peso e o sobrepeso e obesidade pode ser fator de risco para diabetes, para hipertensão e isso vão ser causas de doença renal. Né? Por que eu falei sobre isso? Porque a gente sempre usa o sódio, né, como tal do vilão. E a gente sabe que, dependendo da utilização do dia a dia dele na nossa vida, obviamente ele vai ser. Mas eu quis tocar nessa questão do açúcar, porque tem essa questão de você se tornar sedentário, de você ter o diabetes, mas também, de uma certa forma, vai atingir os rins. Vai. Né? Porque açúcar demais pode engordar. Isso, às vezes as pessoas não se atentam a isso e é importante a gente chamar a atenção, porque é um costume rotineiro na vida de muitas pessoas. Quando elas sabem que um produto faz bem, elas querem tomar aquele produto todos os dias, achando que a solução dos problemas serão ali. Então, basicamente, a alimentação, para que a gente possa realmente ter a prevenção dos nossos rins, principalmente com frutas, né? Frutas, legumes e verduras e uma ingesta hídrica, uma ingesta de água adequada. Então, não é que você não possa comer aquele produto industrializado. Mas com uma certa moderação, Isso, né? é como eu disse, o rim é o equilibrista do corpo. Então, se a gente tem um equilíbrio, a gente vai conseguir atingir a saúde renal. O que falar também das bebidas alcoólicas e principalmente dos remédios? Ontem a gente estava falando com uma nutricionista, acho que foi ontem, a gente estava falando com uma nutricionista a respeito da alimentação das pessoas, porque as pessoas parecem que estão comendo remédio como se estivesse comendo comida. Algumas exageram, tem até um determinado tempo para parar um determinado remédio, mas elas querem continuar, muitas vezes até por conta própria. Mas eu só durmo se for com esse remédio, eu só vou ficar bem se eu tiver esse remédio de tarja preta, parece que já está ali na mente dele. E às vezes passa muitos anos tomando remédios. Qual o alerta para quem toma muito remédio e ao mesmo tempo também utiliza a bebida alcoólica? É importante sempre que as medicações sejam prescritas pelo médico, orientadas pelo médico, para que não seja usada de forma indiscriminada, porque o remédio, ele tem o seu efeito benéfico, mas toda medicação tem o seu efeito colateral, o seu malefício. Então, a gente precisa saber qual a dose correta e qual o período de uso correto. Que às vezes você pode estar tomando a dose correta, mas por um período muito prolongado. Por exemplo, os anti-inflamatórios, medicações que são muito boas para as dores. Quem nunca já teve uma lombalgia, dor na região lombar, ou uma cefaleia, uma dor de cabeça? Você toma um anti-inflamatório e aquela dor alivia. Se você fizer uso dessa medicação
por um dia, ok, não vai fazer mal para o rim. Mas se você tem aquela lombalgia crônica, aquela cefaleia crônica, e você faz uso 2, 3 vezes ao dia daquele anti-inflamatório, por uma semana, 10 dias, um mês, 3 meses, aquilo vai afetar o funcionamento renal. Então é importante, por mais que aquela medicação esteja resolvendo o seu problema naquele período, aquele curto período, mas é importante que você procure um profissional. A cefaleia precisa ser tratada, não pode ficar usando um anti-inflamatório por 3 meses. A lombalgia precisa ser investigada e tratada, porque esse uso indiscriminado e repetidas vezes pode causar problemas renais, no caso dos anti-inflamatórios, inclusive problemas no estômago. E enquanto a bebida alcoólica em si, ela causa lesão direta mais no fígado do que diretamente no rim. Mas o contexto no qual a bebida alcoólica está inserida é que pode fazer a lesão renal. Como assim esse contexto? A dieta rica em sal, a dieta rica em produtos industrializados. A pessoa, quando faz uso de bebida alcoólica, muitas vezes se encontra com uma baixa ingesta hídrica e aí pode ficar desidratado. A bebida alcoólica em excesso, se você não fizer o uso da sua medicação ali para pressão, para o diabetes, se você for classificado nessas doenças e esquecer dessa medicação, então isso tudo vai interferir. Então, o contexto onde está envolvido, e não somente a bebida alcoólica de forma direta. Inclusive, eu quero chamar a atenção que quando a gente fala de remédios de tarja preta, em nenhum momento nós estamos discriminando o uso, ao contrário. Nós queremos deixar bem claro que o médico passou, se faz necessário. Você vai usar o tanto de tempo que o médico achar necessário. E no momento que ele disser, vou tirar, é o momento que a pessoa tem que ter um alerta e tem que entender que o médico sabe do posicionamento dele e sabe por que ele está fazendo isso. Então, o que nós queremos dizer também, chamar a atenção, é com até remédios paliativos. Porque tem gente que hoje tem uma dorzinha de cabeça, aí não quer ir no médico. Não, aí toma um remedinho. Aí aquele remédio faz bem. Aí amanhã, depois da manhã, passa uma semana, na próxima semana sente uma dorzinha de cabeça, vai lá na farmácia, compra o mesmo remedinho porque ele fez bem. E às vezes quando você menos espera, doutora, essa pessoa vai estar tomando esse remédio praticamente uma vida inteira, porque uma vida inteira aquele remedinho paliativo resolveu o problema. Isso a gente tem que chamar a atenção também, né? Isso acontece com muita frequência, Vanusa, porque tem medicações que não é necessário a prescrição médica. Sim. E aí, como você disse, tomou uma vez e fez bem. Se fez bem, daqui a pouco eu vou tomar de novo. Aí eu tomo de novo, e sem perceber eu estou no uso daquela medicação semanalmente. Anos, né? E há vários meses. E aí isso pode trazer um problema a longo prazo. Então, muita atenção. Está com um problema que está persistindo, está com um problema que está recorrente, procura um médico para ele verificar a causa desse problema. Para a gente não ficar só tratando ali de forma, como você disse, imediata, né? Você só trata ali, mas não buscou a origem daquele problema para tratar de fato e a gente poder ter uma saúde melhor. Pronto. E a gente vai estar trazendo aqui no nosso programa um profissional para estar falando de dores. Porque às vezes uma dor é apresentada e talvez ela esteja mostrando um outro ponto que você não está querendo identificar, né? Um outro problema de saúde que você não quer identificar. Mas a gente primeiro quer agradecer. Como é que vai ser hoje, nesse dia Mundial do Rim? Vai ter alguma live? Vocês vão fazer algum trabalho? A Sociedade Brasileira de Nefrologia vem desde a segunda-feira fazendo lives às 7 horas da noite. A Sociedade Brasileira de Nefrologia, a secção Ceará, também está fazendo bastante live. Monumentos ao longo do Brasil todo vão ser iluminados em fazer referência à doença renal crônica. E os médicos nefrologistas, como um todo, ao longo do país, estão fazendo entrevistas, estão divulgando a doença renal para a gente ficar esse alerta. E como mensagem final, Vanusa, eu queria dizer para todos que estão em casa, dose sua creatinina, faça um sumário de urina uma vez por ano e mostre para o seu médico, o seu clínico geral, o médico da família. E não é necessário procurar o nefrologista só para mostrar esse exame. O médico lá do posto de saúde, o clínico geral ou os outros colegas de outras especialidades, eles referenciam para o nefrologista quando esse rim está com acometimento mais importante. Geralmente é quando a taxa de filtração glomerular está abaixo de 30. Mas essas pessoas que são hipertensas, diabéticas, ou se você tem alguém na sua família que tem problema renal, que já fez ou faz hemodiálise, é necessário, pelo menos uma vez no ano, dosar creatinina no sangue, fazer um sumário de urina
e mostrar para o médico, para a gente tentar identificar essa doença o mais precoce possível, porque aquilo que é identificado de forma precoce, de forma mais cedo, a gente vai conseguir abordar ela de forma melhor e evitar essa progressão, evitando que o paciente tenha a doença renal crônica de forma avançada, que leva ele lá para hemodiálise ou diálise peritoneal. Muito bom. E um alerta para as nossas crianças, né? Isso. Um alerta para as nossas crianças relacionado aos rins delas, né? Porque elas começam logo cedo, muitas vezes tendo essa mesma prática dos adultos. Obviamente, se não tiver um cuidado todo especial, poderemos ter mais problemas, né? Sim, a obesidade infantil está sendo bem frequente e a obesidade, seja ela infantil, seja ela no adulto, ela é fator de risco para hipertensão e diabetes, que são as duas doenças que mais machucam os rins. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Acho que deu para a gente conversar bem a respeito dos rins, algo que a gente já tinha tratado aqui no programa, mas a gente, hoje, no Dia Mundial, a gente não poderia deixar de reforçar. Então, a gente agradece a Nayana Piauí Lino, que hoje veio aqui. Desejo a todos os profissionais, tá? Obrigada. Da tua área, que estejam bem nesse dia de hoje e que estejam cuidando mais e mais dos rins, principalmente dos nossos piauienses. Amém. Muito obrigada, continue aqui com a gente. Eu que tá bom? agradeço.